Norma Regulamentadora 13, NR13. Ela é a norma regulamentadora que se refere às caldeiras e os vasos de pressão. No nosso caso específico, vamos tratar mais das caldeiras, mas uma caldeira nada mais é também que um vaso de pressão. Mas de qualquer maneira eu vou pontuar para vocês aqui, dentro da norma regulamentadora, os principais pontos que eu destaquei aqui para vocês. E eu gostaria que depois vocês pegassem lá na plataforma Moodle o documento que está disponível lá e fizesse a leitura da NR13 nessa primeira parte que trata de caldeiras de vapor. Então eu vou ler alguns tópicos e comentando sobre eles, tá? Por exemplo, das disposições gerais. O que são caldeiras de vapor, né? São, pela NR13, caldeiras de vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se refervedores e equipamentos similares utilizados em indústrias de processo. Para a gente, então, o que importa é até a metade da oração, né? Geradores de vapor, destinados a produzir e acumular vapor sob pressão, utilizando qualquer fonte de energia. No nosso caso, são os combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, né? E também energia elétrica, né? Nas caldeiras elétricas. Então, outro ponto importante das disposições gerais da NR13 são os profissionais habilitados. O que é um profissional habilitado? É aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes ao projeto de construção, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão em conformidade com a regulamentação do vigente no país. Pressão máxima de trabalho permitida, a gente já viu, é a máxima pressão de trabalho, ou pressão máxima de trabalho permitida, ou máxima pressão de trabalho admissível, esses dois termos, PMTP e PMTA. É o maior valor de pressão compatível com o código do projeto, né, de específico de uma caldeira, relativo aos materiais que ela está utilizando, as resistências desses materiais, as dimensões do equipamento e os parâmetros de operação. Então, outro ponto importante que é em relação aos riscos graves e eminentes. Os riscos constituem risco grave e iminente a falta de qualquer um desses itens. Por exemplo, deixar de usar uma válvula de segurança, né, com abertura ajustada para um valor igual ou inferior à pressão máxima de trabalho. Instrumento que indique a pressão de vapor acumulado, um manômetro, né? Injetor ou outro meio de alimentação de água independente do sistema principal em caldeiras de combustível sólido. Por que esse item C aqui? Por que esse item C? Porque no caso do item C, combustível sólido, uma fornalha de combustível sólido não é como um bico queimador de gás ou de óleo, que você vai lá, corta a alimentação de combustível e em poucos segundos a chama se extingue e você para de gerar calor para a sua fornalha, para a sua caldeira. No caso de combustível sólido, às vezes esse combustível ele pode ficar lá queimando por muito tempo. Madeira, por exemplo, lenha é um exemplo muito clássico. O carvão vegetal da churrasqueira da gente, você coloca lá, ele fica 30 minutos queimando. Independente de você parar de botar carvão, parar de botar lenha, ainda vai ter que consumir toda aquela lenha, que demora um certo tempo, para isso acontecer. Se por acaso a sua bomba, que por exemplo seria o seu meio principal de injeção de água para essa caldeira, para manter o nível de água dentro, falhe, você tem um injetor, que são aqueles dispositivos que usam a própria pressão. Então eles são dispositivos que independem de energia elétrica e de peças mecânicas, né? Ele é uma válvula não mecânica, ela não tem partes móveis, né? Então ela funciona pelo princípio do Bernoulli lá e do tubo de Venturi, consegue jogar água para dentro da caldeira. Outro ponto importante é o ponto E, sistema de indicação de controle de nível de água, e outro sistema que evite o superaquecimento por alimentação deficiente.
aqueles níveis, né? Sistema de nível para acionamento de bombas e também o visor de nível para o operador ter sempre ciência de que aquele equipamento está com um nível de água adequado. Toda caldeira deve ser afixada no seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, à placa de identificação, com o mínimo das seguintes informações. Então, toda caldeira que você encontrar, procure a placa dela, ela vai ter que informar quem é o fabricante, o número de ordem dado pelo fabricante da caldeira, qual é o ano daquela caldeira, qual é a PMTA, a pressão máxima de trabalho admissível, qual é a pressão de teste hidrostático, que é feita antes de entregar essa caldeira, a capacidade de geração de vapor, também às vezes coloca qual é o tipo de vapor, qual é a característica do vapor, né? Mas a capacidade é obrigatório. A área de superfície de aquecimento, ele vai dizer qual é o tamanho da superfície que está trocando o calor com a água. E o código do projeto e ano de edição. Isso é obrigatório estar pertencendo à placa de identificação da sua caldeira. Além da placa de identificação, devem constar em local visível a categoria da caldeira. Tá? A gente vai ver a categoria da caldeira, elas podem ser do tipo A, B e C, a gente vai ver depois. E toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalada documentação também, que é o prontuário da caldeira, com uma série de itens, tá? Depois vocês leiam aqui. O registro de segurança, projeto de instalação, projeto de alteração ou reparo, quando foi feito, né? E relatórios de inspeção, que são regulares, você tem que fazer regularmente. Outro ponto importante da NR13, para propósitos da CNR, as caldeiras são classificadas então nas 3 categorias. A categoria A, cuja pressão de operação é igual ou superior a 20 bar, 19,98 kgf por centímetro quadrado. São as caldeiras de maior pressão, né? As caldeiras do tipo B, cuja pressão de operação é igual ou inferior a 5,99 kgf por centímetro quadrado, 6 bar. E o volume interno é igual ou inferior a 100 litros. São caldeiras pequenas, né? E a C, caldeiras da categoria B, são todas... Desculpa, a categoria B é abaixo de 600 kPa, 588 kPa, né? 6 bar. E a categoria B são todas as outras que não se enquadram nessas duas. Então a gente tem a categoria A sendo as de alta pressão, acima de 20. Categoria B, abaixo de 20 e acima de 6. E abaixo de 6, as pequenininhas são categoria C. A parte de instalação das caldeiras de vapor, a autoria do projeto de instalação é de responsabilidade do profissional habilitado e deve oferecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. As caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas na casa de caldeiras ou em local específico para tal fim, denominado área das caldeiras. Você não pode colocar a sua caldeira em qualquer lugar que você bem entender. Tem uma série de requisitos que tem que ser considerados. E quando você tem uma área de caldeira que não é uma casa de caldeira fechada, tá, em local aberto, ela tem que estar seguindo alguns requisitos, como por exemplo aqui, estar afastada no mínimo 3 metros de outras instalações do estabelecimento, qualquer outro equipamento, de depósito de combustíveis, a menos que o combustível seja para o próprio equipamento, para a própria caldeira, no limite de 2.000 litros de capacidade, quando você tem, por exemplo, uma caldeira a óleo. E do limite da propriedade de terceiros e também de vias públicas, 3 metros é o mínimo, tá? Dispor de pelo menos 2 saídas amplas permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas, isso para plano de fuga, tá? Tem que ter 2 portas amplas, sempre abertas, em direções distintas, para garantir uma eventual fuga em caso de perigo de explosão. Dispor de acesso fácil e seguro necessário à operação e manutenção da caldeira, sendo que guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas. No caso de uma pessoa fazer uma manutenção numa caldeira de maior porte, tiver que subir, tem que ter guarda-corpos, né? Guarda-corpos para evitar a queda. Ter sistema de captação e lançamento de gases de material particulado provenientes da combustão para fora da área de operação. Nada mais é que ter uma chaminé adequada
que encaminhe os gases de combustão da caldeira para fora do ambiente, da tua área de caldeiras, né? Ou casa de caldeiras. Que mais? Ter sistema de captação, dispor de acesso fácil e seguro necessário à operação e manutenção da caldeira também, né? É, possibilitar que quando vai ser feita uma manutenção nessa caldeira, você tenha espaço para, por exemplo, manobrar uma empilhadeira, se for necessário, um guindaste, um muque, o que for preciso para você fazer uma movimentação de uma peça pesada, pessoas circularem ao redor, né? Dispor de iluminação e ter sistema de iluminação de emergência no caso de operação noturna. Quando a caldeira estiver instalada em ambiente confinado, numa casa de caldeiras fechada, normalmente coberta, né, deve satisfazer os seguintes requisitos: estar em um prédio separado, dispor de pelo menos 2 saídas amplas, vai repetir tudo aquilo que a gente viu antes ali, né, dispostas em direções distintas, de ventilação permanente com entradas de ar que não podem ser bloqueadas, evitar, por exemplo, o acúmulo de gás no caso de combustíveis gasosos, né, ou acúmulo de fumaça no caso de falha do sistema de retirada de fumaça de gases da caldeira. Sensor de detecção de vazamento de gás quando for um combustível gasoso, não ser utilizada para qualquer outra finalidade que não seja geração de vapor para a qual ela foi projetada. Dispor de acesso fácil e seguro para operação e manutenção. Ter sistema de captação e lançamento de gases, chaminé. Dispor de iluminação conforme as normas, né? Então vocês veem que para instalar uma caldeira tem uma série de requisitos que a gente vai ter que cumprir para poder fazer essa utilização. Na parte de segurança, toda caldeira deve possuir um manual de operação atualizado em língua portuguesa e sempre em local fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo procedimento de partida e parada. Já vimos que os procedimentos de partida e parada são muito importantes nesses equipamentos, né, para garantir o aquecimento correto dos metais, dos materiais e também o esfriamento para evitar o cracking por estresse, todos aqueles problemas que a gente tem que podem levar a acidentes, né? Procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, como que opera uma caldeira, né? Procedimentos para situações de emergência, é sempre bom ter também um plano de emergência, e procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente. Os instrumentos de controle das caldeiras devem ser sempre mantidos calibrados em boas condições operacionais. A qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com a parte da qualidade da água também. A maioria das caldeiras, independente do tamanho, tá, deve ser feito um controle mínimo da qualidade da água para evitar aquelas incrustações. Toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e controle de operador de caldeira, sendo-se que não atendimento dessa exigência caracteriza essa condição de risco grave e eminente.